Neste vídeo, nós vamos ver Rakitic revoltado com a diretoria do Barcelona por causa de Neymar e ainda Real Madrid e sua operação para contratar Mbappé e Haaland, as joias do futuro. Tudo isso no vídeo de hoje. O vídeo já vai deixando um like, vamos pra meta de quantos likes, Leonardo? Eu quero só 5, vai. 5 quer dizer 5.000 likes. Também já vai se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho que a gente manda salve no fim do vídeo pra quem comentar quem é melhor, Mbappé ou Haaland. Só os 5 primeiros, então já vai comentando, hein? Exato, você também tem que estar inscrito no canal, porque se você entrar no @WagnerVal, tiver inscrito e seguir esse Instagram, você pode acabar concorrendo a uma chuteira do Cristiano Ronaldo. Então corre lá, vê a publicação, segue todos os passos, que você pode acabar ganhando. E sem mais delongas, Wagner, bora pro vídeo. Então a gente vai falar sobre Rakitic, um grande jogador do Barcelona. Mas para isso nós precisamos passar todo o contexto que o clube passa. O clube catalão ele está passando por um momento de crise. Sim, por quê? Nessas últimas semanas os dirigentes do Barcelona estão acusando o presidente, alguns já até saíram e renunciaram dos cargos por uma má gestão de José Maria Bartomeu e toda uma questão de corrupção. Então o negócio está sério no Barcelona. E também agora Rakitic, um dos caras mais importantes, um dos medalhões do elenco, está criticando duramente a diretoria e a sua postura, tratando o próprio jogador, que não está gostando muito disso, né, Léo? Exatamente, Wagner, o jogador que veio com a função de substituir meio que aquele meio de campo que foi emblemático de Xavi, Iniesta, junto com o Busquets ali. Conseguiu cumprir muito bem a função, ganhou muitos títulos, tem um respeito muito grande no Barcelona, mas nas últimas temporadas ele tem sido meio que maltratado pela diretoria e teceu algumas críticas por ter sido envolvido num negócio com o Neymar que talvez ele não tivesse tanto interesse de estar nessa negociação. Mas eu vou abrir aspas para o jogador. Eu entendo a situação, mas não sou um saco de batatas que você pode fazer o que quiser. Quero estar num lugar onde me sinta querido e respeitado. Se for aqui, no Barcelona, ficarei encantado. Mas se não, serei eu que decidirei onde, não outra pessoa. O meia croata criticou o tratamento dado a ele recentemente, dizendo que o Barça o forçou a se transferir na última janela numa negociação com o PSG, envolvendo o retorno de Neymar ao Camp Nou, segundo o Mundo Deportivo. Querendo ou não, é muito interessante essa declaração, porque o Rakitic é um dos jogadores mais importantes do elenco. Tudo bem que com a chegada do De Jong ele perdeu um pouco de espaço, acabou ficando na reserva por um tempo, mas ele é um jogador importantíssimo e um jogador que muitos clubes gostariam de contar. Só que o que o Barcelona estava fazendo? Ele estava pegando e meio que forçando, ó, a gente tem o Rakitic, você não quer PSG para trocar pelo Neymar, que é o grande desejo da diretoria desde a última janela, né, Léo? Exato, também a gente já viu alguns outros times manifestar interesse no Rakitic e o Barcelona também não fazer por tanto para manter o jogador no seu elenco. Então esse tipo de atitude tem incomodado muito o jogador, tendo em vista que é um jogador que foi muito vitorioso, é um jogador que tem o DNA do clube, já está 6 temporadas na equipe, então conhece ali o que está acontecendo, tem uma relação muito boa com os jogadores da equipe, tem um entrosamento muito forte. Então é complicado você tratar um jogador que inclusive ganhou uma Champions League, uma das 5 do Barcelona, dessa maneira, né? Ganhou ainda sendo uma das peças mais importantes da equipe. Mas eu queria saber de vocês, galera, porque tem duas questões, né? O clube adquiriu os direitos do jogador, então, querendo ou não, ele é um ativo do clube que o clube pode tentar utilizar como uma moeda de troca. Mas até que ponto também o jogador não é uma mercadoria que você pode trocar assim com tanta facilidade, porque querendo ou não, o jogador também tem que querer ir pro clube. Na minha opinião, o clube pode sim utilizar o jogador como moeda de troca, mas com consentimento do jogador, isto é, então chegar e falar com o jogador, ó, a gente tá querendo te oferecer pro PSG, você aceita ir pra lá? Aceito? Beleza, então a gente vai te negociar com o PSG pra gente fazer alguma troca. Não pegar e forçar uma situação, como o próprio Rakitic disse, ele não é um saco de batatas, ele não é uma mercadoria, né, Léo? Exatamente, mas assim, eu não quero ser tratado como objeto, eu quero ser tratado, quero conversar, eu quero que seja manifestado, ó, a gente quer contratar o Neymar, o plano seria envolver você na negociação, tudo mais. Você topa aí, querendo ou não, envolve toda a vida dele, tem família, tem filhos, então tem muitas pessoas ao redor dele também que dependem da situação de onde ele tá morando, onde ele não tá morando. Então essa conversa talvez faltou um pouco e isso que incomodou mais o jogador. O negócio que a gente sempre viu o Barcelona fazer é tratar com muito respeito e com muita delicadeza a saída e entrada de jogadores.
E nessa gestão tá faltando um pouco disso. O Real Madrid é um time que sempre foi muito criticado pela forma como lida com seus atletas, de deixar muitos atletas acabarem saindo pelas portas do fundo, como é o caso do James Rodrigues agora meio que nessa temporada. O próprio Gareth Bale. Então o Barcelona meio que tá perdendo um pouco dessa situação que ele construiu de identidade, de lidar muito bem com a saída e entrada dos jogadores, né? Mas agora, como você já tocou no assunto, vamos falar um pouco sobre Real Madrid e o seu plano para a contratação de 2 jogadores que estão atualmente como um dos principais jogadores do mundo e mais valiosos, que é o Kylian Mbappé e o Haaland. Só que isso seria dado uma contratação em 2020 e outra em 2021. Mas por que, Leonardo? Bom, primeiro vamos começar falando novamente que a paralisação do futebol influencia muito as finanças de todos os clubes do mundo. Tendo em vista, primeiramente, essa situação, o Real Madrid não consegue chegar e já fazer um investimento tão alto, de talvez aí batendo na casa de 300 milhões de euros, para contratar 2 das estrelas mundiais que hoje em dia são tão badalados, né, tão cobiçados por muitos clubes. Tendo em vista tal situação, o plano do Real Madrid, primeiramente para 2020, seria contratar o Haaland primeiro. Surpreendendo, né, algumas pessoas que Mbappé sempre foi muito cotado aos merengues. O Haaland vem como primeira opção, tendo em vista que é um jogador um pouco mais barato, né, que o Mbappé, bem mais barato que o Mbappé. Sim. Vem numa alta muito forte e o Real Madrid está precisando de jogador nessa função. Mas por que, Wagner? Bem, o Real Madrid ele gostaria de um jogador para disputar uma posição com o Karim Benzema, porque o Jovic, que foi o jogador que eles tentaram contratar para exatamente essa função, em 25 partidas só fez apenas 2 gols. Então eles precisam de um jogador matador, tanto para disputar uma posição com o Karim Benzema, tanto para o futuro do clube. E uma coisa importante da gente estar passando aqui, como o Leonardo disse, são jogadores valiosos, mas tem um grande gap entre um e outro. Por quê? O Haaland está avaliado em 75 milhões até 80 milhões de euros, enquanto o grandíssimo Mbappé está de 160 milhões a 180 milhões de euros. Então, é muito dinheiro de diferença. E tem uma coisa que pode ajudar na contratação do Mbappé em 2021, né, Léo? Exatamente, vamos citar aqui o plano continuando. Em 2020 o Haaland, em 2021 viria o Mbappé. Por que em 2021 também? O Mbappé tem um contrato firmado com o PSG até 2022. O jogador não quis renovar com o PSG quando teve a primeira tratativa de tentar esticar um pouco mais o contrato dele, aumentar o salário e tudo mais. Por quê? Porque o jogador já tem esse interesse também de jogar no Real Madrid, já é sabido por todos, a mãe dele já deu umas declarações falando que o futuro dele está no Real Madrid, que ela quer ver ele jogando no Real Madrid. Ele até citou o NX0, cedo ou tarde a gente vai se encontrar no Real Madrid. Na realidade ela falou cedo ou tarde ele vai jogar lá, mas eu lembrei da música, desculpa, Leonardo. O Wagner forçou um pouco a situação. Mas, concluindo apenas meu raciocínio, o jogador já tem essa vontade de jogar no Real Madrid e o final de contrato influencia. Por quê? Porque com 6 meses faltando de contrato, o jogador já pode assinar um pré-contrato e sair de graça do clube. O PSG sabe que o Mbappé é um jogador muito valioso. Então, se aproximando do final do contrato dele, por volta de 1 ano, faltando uma temporada, ele já vai querer tentar negociar o jogador para ainda conseguir lucrar algum dinheiro. E o Real Madrid, dentro desse plano, sabe que o PSG vai estar necessitando vender o jogador praticamente, porque não consegue a renovação e não quer perder ele de graça. Então os valores do Mbappé tendem a diminuir dentro dessa situação. Uma coisa interessante é que realmente é um plano, vamos assim, um plano de guerra, né? Então, a gente tem que contratar nesse momento, porque assim a gente consegue pagar tanto e assim a gente consegue trazer o jogador. E uma coisa importante é que com a saída do Cristiano Ronaldo, o Mbappé ficou muito cotado para ser o novo Galáctico, porque, querendo ou não, ele é o futuro do futebol mundial. O Neymar já tem 28 anos, Lionel Messi já está com 32, o Cristiano Ronaldo está com 35. Então, são jogadores que já estão mais no fim de carreira, vamos dizer assim. Enquanto o Mbappé está com a juventude ao seu lado, está com 20 e poucos anos. Então é um jogador muito jovem que pode trazer muitos frutos. E ele já traz muitos frutos para o PSG, já é o artilheiro do PSG na Ligue 1, então já dá pra saber que quando ele chegar no Real Madrid pode conseguir pegar a responsabilidade de falar, não, vou jogar bola e arrebentar no clube, né? E outra, ele tem uma Copa do Mundo nas costas também, mas só lidando também com essa situação do Cristiano Ronaldo, o Real Madrid já flertou um pouco na volta do jogador, mas provavelmente não vai trazê-lo, porque o planejamento de Florentino Pérez e Zidane é justamente pro futuro. Caso venha a ter a volta do craque português, o jogador, querendo ou não, chama atenção, vira o craque da equipe, vai ser a atenção do clube. E não é isso que o Real Madrid visa para o seu futuro. Eles querem ter jogadores mais jovens, que sejam grandes talentos, para conseguir
ter um longo prazo, vamos dizer assim, com um jogador, com uma estrutura construída. Mas galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado e agora a gente mandar os salves, como prometido. Um salve para BruBR, João Pedro Tobias, Vitor Emanuel Santos da Silva, Saulo Durans, Natanael Oliveira, Matheus Melo, e para os últimos 3, vamos para o Strike Evolution, que é o João Renato, Renan Guerreiro, e também para o Rodrigo Gamer YTB. Esse foi mais um vídeo pra vocês, galera. É nóis. Tamo junto. Falou.